Conta pra gente um pouquinho, Tanise, também. Como é que é essa questão pra você? Como é que você chegou a trabalhar com e-commerce, né? Como foi essa caminhada? E como é vender serviço e produto? Pois é. Célia, eu vou te falar que quando eu tinha no e-commerce, né? Eu comecei no início da pandemia também. Na verdade, eu já tinha começado, uns 6 meses antes da pandemia, né? Só que eu tive problemas. Tô acostumada com esse trem, gente. Eu tive problemas no meio do caminho, mas pra eu contar minha história, eu tenho que voltar lá atrás, né? Eu fui formada em educação física, fiz pedagogia, comecei sociologia e tranquei. Mas foi assim, eu fui frustrada na minha profissão, né? Eu fui uma mulher que estudei muito, né? Porque era algo que eu gostava. Só que aí no meio do caminho. Aí conta que educação física precisa estudar. Exatamente. As pessoas acham que fazer educação física bastante. não estuda. Acho que é só jogar bola, né? Não é, gente, não é. Então, assim, eu estudei muito, né? Fiz bacharelado, licenciatura, né? E no meio do caminho ali estudando, eu percebi que eu ia ser professora e não atleta, né? Então a gente. Na verdade, meu sonho era ser jogadora de futebol, pra você ter uma noção. Que legal. E eu não fui, né? Devido a uma série de coisas. Então, assim, fui estudar e fui fazer educação física, que era o mais próximo do meu sonho. E no meio do curso eu descobri que eu ia ser professora e não atleta. Tudo bem, continuei, me formei. E peguei amor ali pela academia, enfim. E aí virei personal, mas eu nunca de fato deslanchei nessa profissão, né? E eu fui frustrada. Porque eu tinha me formado, era orgulho da família ali, né? Se formou, né? Enfim, fiz faculdade e tal. E eu, de fato, não ganhava dinheiro. Pra você ter uma noção, quando eu me formei, o professor da academia quis me pagar. O professor não, o dono da academia queria me pagar R$800. Opa! Entendeu? Aí eu falei, tá, eu faço o que com R$800? Nada, né? Minha mãe virou pra mim um dia e falou assim, Tanise, você não tem vergonha? Você não consegue pagar uma conta de luz. Vocês não têm noção isso, como, né? Isso doeu, tá? Isso pra uma adulta, praticamente. Pra uma adulta, quase 30 anos morando dentro da casa dos pais, né? Que pra mim isso foi muito difícil. E aí eu ter que refletir ali ao longo do caminho que eu estava com 30 anos dentro da casa dos meus pais. Tinha feito um curso que eu já estava desanimada e as pessoas falavam assim pra mim, arruma um emprego decente. Um emprego que qualquer recepcionista, ou enfim, iria ganhar mais do que eu formada, enfim. Então isso me entristecia. Não desmerecendo, tá? As profissões, mas eu tinha dedicado e investido um dinheiro ali, entendeu? Então isso pra mim foi frustrante. Você acha que uma das dificuldades que você teve foi o fato de você ser mulher nesse mundo? Também, tá? Eu lembro que eu teve um aluno na academia que eu fui corrigir ele de um exercício. Eu mostrei um ângulo pra ele, né? Fazer o exercício. Ele virou pra mim e falou assim, tira a mão daqui. Você não sabe de nada. Oi. Eu olhei e falei assim, tudo bem, então você pode se machucar, mas depois você passa na recepção e fala que caso você se machuque, que não foi por falta de orientação, ok? E saí. Mas isso me machucou, claro. Claro. Né? E até eu entender que era porque eu era mulher, porque os outros professores homens, ele entendia de fato. E assim, eu tive muito problema de assédio em academia também. Ah, né? imagino. Porque você mesmo. é uma mulher, tá lá com um monte de homem. Aí tem aquela sexualização pra tudo, né? Sim, exato. Isso, de fato, até eu entender que isso era de uma forma negativa, machuca também, né? Até você entender que ali era só um objeto, né? De desejo da galera e não pela pessoa, pelo profissional. Isso machucava, claro. Mas, enfim, eu sempre fui muito forte pra isso. Não foi isso que me derrubou, né? Na verdade, foi o fato de não ter recursos financeiros pra manter uma vida. Eu pensava, com que dinheiro eu vou comprar uma casa, um carro, enfim... Sim. Ter algo. Progredir, né? E aí eu fui mandada embora da academia, né? Com uma mão na frente e outra atrás, ali. E de fato eu comecei, um amigo meu virou pra mim e falou, Tanise, vai vender no Mercado Livre. Falei, como assim vender no Mercado Livre? Nem conhecia o Mercado Livre. Tanise, é uma marketplace que você anuncia lá, eu tô vendendo caixinha de música, tô estourando. Dá dinheiro. Falei, esse cara é doido.
Aí ele falou, vai, meu, vai. Aí comecei a pesquisar. Só que assim, eu sempre estudava as coisas antes de entrar, né? Então, pra mim, isso era um... E ele era o cara da prática. Ele colocava lá, entendeu? Fazia, acontecia, beleza. Então, eu comecei a pesquisar as coisas. E nisso, eu tinha um namorado na época que falou, meu, vai pra cima, né? Incentivou. Vai lá, vai pra cima. E eu comecei a estudar, ver vídeos, ir atrás das informações. E eu falei, não é que dá certo? Só que é o seguinte, como eu saí da academia muito entristecida na época, porque pra mim foi um baque ter sido mandado embora, numa época que eu não tava esperando, eles pagaram minha rescisão, e tem uma coisa que eu nem conto muito, assim, né? Mas conta pra gente, já que tá aqui, eu vou contar. Eu peguei minha rescisão e tinha o dinheiro do fundo de garantia, enfim, né? E eu tinha que ir até a caixa, retirar. Eu tava tão desgostosa da vida que eu virei e falei assim, eu não preciso do dinheiro desses, né? Né? Eu não preciso disso. E eu fui pra cima. Esqueci esse dinheiro. Pra você ter uma noção, o dinheiro deve estar lá ainda. Você tá brincando? Juro por Deus. Olha, e eu não quero. Você tá rico e não sabe, Se um dia eu pegar esse dinheiro, eu faço uma doação. Dou pra quem precisa, porque eu não quero esse dinheiro. Então, pra mim, esse dinheiro é um dinheiro... Ah, Tanise, mas você trabalhou, tá, mas eu não quero, né? Isso é uma coisa que... É a carga dele, É a carga, exato. E aí, é engraçado que, quando eu fui fazer um investimento pra entrar nisso daí, eu não tinha dinheiro. E eu, em momento nenhum, pensei naquele dinheiro, porque no meu pensamento, traria algo negativo, e eu não queria trazer isso, queria começar do zero. E aí eu virei pro meu namorado na época e falei, meu, preciso disso. Ele falou, olha, eu vou te emprestar R$500. Vai pra cima. Se você transformar esse dinheiro em mais dinheiro, é porque é pra ser. Peguei os R$500 dele emprestado, subi lá na Pagé, comprei tudo de smartwatch e fone de ouvido e comecei a vender. E aí eu vendi no boca a boca, não foi nem na Marketplace. Ah, você não chegou a vender dentro da Não. plataforma? Aí eu fiz R$1.200 com esse dinheiro, voltei lá, comprei mais, e aí eu comecei a anunciar. Aí eu vi que saía mesmo, né? Comecei a estudar Marketplace a fundo e começou a vender. Nessa, ele olhou e falou, tem coisa boa aí. Só que ele já era um cara já bem estruturado com o trabalho dele, enfim. E aí eu falei, meu, preciso, né, fazer isso virar. Ele falou, você não quer um sócio? Tem um dinheiro guardado, R$10.000. Vamos? Eu falei, quê? R$10.000? Opa! Agora. Eu, professora de educação física, com R$10.000. Sem entender educação financeira. O que eu pensei? Tá louco? R$10.000? Fiquei pensando, eu falei, se eu não conseguir fazer esse dinheiro rodar? Ficou com medo. Fiquei com medo, total. Eu era totalmente insegura, né? Eu não me enxergava nessa época ainda. Enfim. E aí eu falei, então vamos, vai. Aqui, ó. Não passava nem o Wi-Fi. Juro por Deus, gente. Com medo danado. Mas fui, com a cara e sem coragem. Mas fui. E dali, entre trancos e barrancos, a gente fez vender tudo e a gente se uniu naquela época, né? Aí começou a vender, aí entramos em outra marketplace, começou a virar, então meio que foi no susto, assim, né? Que legal. E aí eu tava com um pouco de crise de ansiedade, na época também começou a pandemia, comecei a fazer terapia e vou te falar, gente, foi a terapia que me ajudou muito. Terapia porque, eu vou te falar, eu não conseguia sair de casa, Célia, pra ir num mercado sozinha. Eu era esse tipo de pessoa. Mas era por conta da pandemia e você ficou com medo, é isso? Não, a pandemia só agravou, mas era algo que eu já carregava. Entendi. Insegurança, né? Caramba. E eu não consegui ir no mercado comprar um pão sozinha. Isso foi a minha vida inteira. Imagina dirigir. Eu não tinha carta. Caraca. Eu era uma pessoa totalmente insegura, né? Então, assim, em 2 anos, a minha vida virou de um jeito... eu não consigo imaginar, gente. Eu conheço essa menina, viu? Eu era esse tipo de pessoa. Eu não consigo imaginar ela assim, com medo de fazer as coisas. Tinha tudo medo. que ela quer, ela vai e faz. Hoje, né? Depois de muita terapia, né? Graças a Deus, consegui olhar no espelho e enxergar a mulher que eu era, que eu sou, né? Sim. Então isso, quando a gente vira a chave, né? Eu costumo dizer quando a gente vira a chave, né? Ali, que a gente se olha no espelho e se ama, se entende, né? E a gente consegue entender que a gente só depende da gente
e que felicidade a gente não deposita no colo de ninguém, que só depende de ninguém. nós, aí a gente fala, não, então sou eu por eu e mais nada. Então, foi daí em diante que eu comecei a sair sozinha, a dirigir, tirei minha carta, passei de primeira, entendeu? Não comprei a carta, galera. Gente, eu não vou contar a minha parte, não, dessa daí. Então, assim, e comecei a me impor, né? Me impor como mulher, como pessoa, como negociadora, e descobri esse feeling em mim, né? Vendas, né? E aí eu comecei a vender produtos, né? Sim. E descobri o meu dom de vender serviços, que é ensinar. Então foi aí que eu cheguei. Tive problemas, como todo mundo, gente. Quem empreende tem problemas. Porque são coisas que você faz dentro do... Atende o mesmo público de formas diferentes, Sim, né? sim. Porque você atende o público final ali onde você vende o seu produto e você atende quem tá querendo vender quer também. Vender também. Na verdade, eu ensino como fazer aquilo, né? Ensino como vender o produto Então são físico. duas perspectivas diferentes, né? Exato, eu tenho que entender dois tipos de público aí. E vou te falar, como todo mundo, né? Tem seus pós e contras, né? Também já tive alunos que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então ninguém vai agradar todo mundo. Mas assim, eu acho legal que... Acho que a questão de tudo isso, até do serviço, Célia, não foi nem só a questão financeira, porque pra mim é a satisfação, sabe? Eu acho que dinheiro hoje é consequência, sabe? Mas a questão que eu carrego, o sonho que eu carrego é mais importante, né? Então tudo foi acontecendo na minha vida por um sonho que eu tinha, entendeu? Eu sempre tive o sonho de influenciar pessoas, né? De transformar vidas. Sim. Então esse é o meu propósito de vida. Mesmo fazendo... Como que eu faria isso com produto físico? Então, como eu tenho que transformar vidas de pessoas, como que eu posso fazer? Como que eu posso acrescentar isso na vida das pessoas? Você quis ensinar o outro a fazer, de repente, o que deu certo pra você. Exato. E pra alguns funcionam, e pra outros não, e tá tudo bem, né? Porque, de 100%, 30% dá certo. Mas a culpa é minha? Não. Às vezes a pessoa não tem feeling, ela só admirou você, né? E tá tudo bem também, né? Mas ela pode pegar esse gatilho, ou esse, né, Mas start. eu posso te dizer uma coisa, é assim, conhecimento é uma coisa que não importa se você se aquele conhecimento ele é momentâneo e de repente você não vai levar aquilo pra sua vida ou não. Sim. Mas alguma coisa fica. Você tira dali. Não, né? alguma coisa fica, né? Porque conhecimento é uma coisa tão nossa, tão sua, né? Exatamente. Que não tem como tirar isso de você. Não, e dinheiro nenhum compra. Não. É isso que é importante Nenhum compra. falar aqui. Então, assim, muita gente fala, você tá ganhando dinheiro, é isso, é aquilo. Fala, olha, que bom, vamos dinheiro ganhar a gente mais. ganha, não vou ser hipócrita, ganhar dinheiro é bom. É ótimo. Porém, a satisfação é surreal, assim, né? Então, quando você vê que tem um aluno ali que tá te ultrapassando, que vem, né, igual, eu fiz palestra... Eu ia te perguntar justamente isso, por exemplo, porque você ensina a fazer o que você faz. Exato. E não bate um medinho de repente, alguém vender melhor do que você, vender mais do que você, ou Cara, vender o mesmo produto um que você. orgulho danado. Fala, o bom professor é aquele que o aluno supera o mestre. Ai, que legal. Então, isso que é muito importante. legal, muito legal. Daí o mundo, gente, a vida, o corporativo ali, eu sei que a gente tem muita concorrência, mas o sol nasceu pra todos, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, entendeu? E é aquilo, eu acho que quando a gente entende, mesmo no corporativo, né, no executivo ali, quando primeiro a gente pensa na questão humana, eu acho que tem muito esse déficit, né, entre empreendedores ou entre executivos, eu acho que é bom frisar isso. A gente precisa entender que existem negócios, né, mas passando dessa linha, antes de chegar a essa linha do negócio, existem pessoas, né? E pessoas humanas, né? Então, a gente precisa entender ali o equilíbrio das coisas. Isso é importante. Eu sou uma pessoa muito humana. Eu não imaginei um dia que eu fosse tratar de negócios como eu trato hoje. Mas o meu lado humano faz eu entender muita coisa diferente.